Evangelização, acompanhamento e crescimento. Vamos considerar a evangelização, acompanhamento e crescimento como três passos básicos e naturais da vida cristã, ok? Então, a evangelização é quando as pessoas entram em contato com a palavra da verdade pela primeira vez. Então, alguém senta com essa pessoa, explica o evangelho bíblico para ela, e aí joga-se a semente cria raízes, e no tempo de Deus e por obra do Espírito Santo, produz fruto. Por isso que em segundo lugar vem o acompanhamento. Uma vez que a pessoa responde à mensagem do Evangelho, se arrepende dos seus pecados e coloca sua fé em Cristo, algum tipo de acompanhamento inicial é necessário para firmá-la na fé e ensinar-lhe as coisas básicas. Então é vital que alguém se achegue ao novo crente para ensinar, cuidar e orar por ele. E aí sim, terceiro, chegamos ao crescimento, que é o processo vitalício de crescimento como discípulo cristão. Em vários pontos da vida, o cristão enfrentará problemas e precisará de ajuda específica, conselho e oração. Quando a verdade bíblica é falada, ouvida e aplicada piedosamente, e quando o Espírito Santo age, o crescimento acontece. E aí, pensando nisso, na evangelização, acompanhamento e crescimento, muitas vezes as igrejas têm pensado errado. Então vejamos a evangelização. A grosso modo, as pessoas entendem que é uma atividade de missionário, e é ele quem deve se dedicar integralmente a isso, a evangelizar as pessoas. No máximo, temos umas atividades com as crianças, tentando alcançar as famílias, mas daí também é um problema do ministério infantil, não é meu. Ou então, se aparecer alguém sedento pelo evangelho na igreja, a gente chama o pastor, ou aquele irmão que tem uma cara de evangelista e ficamos de longe orando. Ou então a gente convida algum amigo, algum conhecido para vir em alguma atividade aleatória aí da igreja. E aí a mesma coisa com acompanhamento, porque daí já não é problema meu. O pastor que deve acompanhar essa pessoa inicialmente. Ou então o conselho deve montar uma classe de iniciantes ou de catecúmenos, de integração, para que essa pessoa recém-convertida se prepare para o batismo. E muitos entendem errado que é nesse passo que se dá o discipulado, nesse primeiro contato, nesse primeiro acompanhamento. E por entender isso é que o crescimento dá errado. Porque daí as pessoas falam, o crescimento vai de cada um, o crescimento depende do indivíduo. Ele que deve buscar o seu próprio crescimento sozinho. E de que forma? Não falta nos cultos, não falta na IBD, faz devocional diária, faz oração, faz culto doméstico, se for uma pessoa mais esforçada e disciplinada. Participa de algum ministério, alguma atividade na igreja. E se for corajoso o suficiente, assume algum cargo. Mas daí já seria então uma fase mais cada um por si. Quando, na verdade, esta seria justamente a fase do discipulado. Então, como a igreja deveria pensar de forma correta? Então, primeiro, evangelização. Ela é função de todos nós. Não apenas dos missionários ou de alguma atividade específica da igreja, mas todos nós devemos ser evangelistas. Porque o seu parente, o seu amigo, não é um conhecido meu nem do missionário da igreja. Quem os conhece é você. E por isso que o discipulado é tão importante, porque daí você não vai estar sozinho nessa fase de evangelização. Se eu estiver em discipulado com algum irmão dentro da igreja, essa atividade não é só minha. Eu não preciso me arriscar no evangelismo sozinho. Eu tenho meus irmãos em Cristo para me ajudar nisso. Muitos dos seus conhecidos só terão contato real e verdadeiro com a palavra de Deus através de você e de mais ninguém. Aí o segundo passo, o acompanhamento, é uma função minha também, uma função sua. O discipulado não vai me deixar sozinho nem no evangelismo e nem no acompanhamento inicial. E veja bem, eu não estou eximindo nem a mim, nem ao conselho, nem à igreja em fornecer um programa de iniciação aos preceitos básicos da fé, uma classe de catecúmenos, uma classe de iniciantes, de integração, mas esse acompanhamento inicial é função sua também. Então vamos deixar um negócio bem claro aqui. O pastor da igreja deve e sempre deverá acompanhar os primeiros passos de qualquer pessoa que entre na igreja e que foi alcançada pelo evangelho. O pastor foi chamado para isso, para apacentar ovelhas, em especial as mais novinhas na caminhada cristã. Mas nós sabemos que sozinho o pastor não vai conseguir acompanhar todos, o tempo todo. Daí a importância de caminharmos juntos em discipulado. Obviamente, os presbíteros existem para ajudar nesse trabalho, mas o membro comum da igreja tem que assumir esse papel de acompanhamento também. E por fim, terceiro, o crescimento, que essa é a fase mais óbvia da necessidade do discipulado. Eu não vou conseguir, segundo a Bíblia, crescer e amadurecer sozinho. Isso não existe.
Eu preciso da igreja e de cada membro da igreja com seus dons espirituais diversos para o meu desenvolvimento, para o meu crescimento, para a minha edificação. A igreja e cada membro da igreja também precisa dos meus dons espirituais para crescer e amadurecer. E pensa só, é justamente nessa fase de crescimento, amadurecimento, que outras pessoas serão evangelizadas e acompanhadas. Percebe como o discipulado engloba esses 3 passos básicos naturais da vida cristã e que um puxa o outro? Não é possível evangelizar sem o discipulado, não é possível acompanhar sem o discipulado e não é possível crescer, amadurecer sem o discipulado. O discipulado seria a melhor forma de evangelizar, de fato, que naturalmente traz a necessidade de arrependimento, que nos faz crescer e amadurecer, que nos faz evangelizar mais, que nos faz acompanhar mais e que nos faz crescer, amadurecer mais e assim por diante. Por isso que o discipulado tem que começar e nunca mais parar. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.